Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Alegria imensa estar com você nesse quinto domingo após a Páscoa, para mais um encontro, Palavra de Esperança. Temos sim os cultos presenciais aqui na Igreja de Cristo, também nos pontos de pregação. Mas chegamos a você que por um motivo ou outro não pode participar. A palavra bíblica deste dia nos diz assim: Jesus fala em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, Jesus diz que é pelo poder da sua palavra que nós podemos sim nos conectar com você, com as demais pessoas na fé, partilhar nossas alegrias, nossos sofrimentos, tristezas, dores e esperanças. A palavra de Deus nos dá pertencimento e ela suplanta o nosso desejo de erradicar, de eliminar, de cortar a outra pessoa. Na videira de Jesus Cristo, Deus nos dá um lugar. Neste lugar, o sofrimento é professor e a manutenção da esperança na fé é uma constância. E os frutos da videira são coletivos e devem ser compartilhados por todas as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus fale para cada um e cada uma de nós, para que animados e animadas naquele que é a videira verdadeira, possamos testemunhar a fé nesse mundo. Nos reunimos aqui, em nome do Deus que é nosso Criador, que é nosso Salvador e Santificador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a um momento de oração. Oremos. Amado Deus, obrigada por este encontro contigo. Obrigada porque em Cristo és a videira verdadeira que nos dá vida, que nos mantém conectados e conectadas e de forma muito bonita, interdependentes. Obrigada, Senhor, porque na videira tu vens, aduba, poda, cuida e tu olhas para todos os que pertencem com o teu amor e a tua misericórdia. Chega, Senhor, até a casa de nossos membros e demais pessoas de nossa cidade, estado e país, para que possam se saber pertencentes, amadas por ti, cuidadas por ti. Nos dê um culto abençoado, para que tua palavra frutifique doces frutos de videira entre nós, e que destes frutos muitas pessoas possam compartilhar, saciar a fome espiritual e física. Oramos, agradecemos e clamamos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus para este final de semana, Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 1 a 8, se você quiser abrir sua Bíblia em casa ou buscar pelo Google a Bíblia online, João 15, versículos 1 a 8. E assim nós lemos a palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda.
Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes dou. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês nada podem fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do Pai se revelará quando vocês produzirem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Até aqui. A palavra do Senhor dita por Jesus. Amém. Desejo que a graça, a paz e o amor de Deus sejam conosco, hoje e sempre. Amém. O Evangelho, a palavra de Jesus dita há pouco, ela é uma linda comparação da nossa vida com a videira, a planta da uva. E essa comparação de Jesus é muito didática. Ela auxilia cada um e cada uma de nós a entender melhor o que ele propõe para a nossa vida. Paulo afirma que muitas pessoas precisam receber a palavra de Deus como uma criança recebe o leite da sua mãe. E essa consciência nós devemos ter numa comunidade de fé. A videira, ela é uma planta que tem origem no Antigo Egito. Já no Neolítico, quando o ser humano passou a viver produzindo excedentes, a parreira aparece como um aspecto importante da economia. A história da parreira, então, da sua origem, ela nos remete a um outro centro do mundo, que não é a Europa, e sim o Egito. E é deste povo que vem essa referência. Segundo o site da Embrapa, a videira é um arbusto com caule sarmentoso e hábito de crescimento trepador. Caracteriza-se por plantas que possuem raiz, caule, folhas, frutos e sementes. A parte aérea compreende um tronco, também denominado de cepa, que se subdivide em ramos ou braços e estes em varas. Os frutos da videira são denominados de bagas e estão reunidos em cachos. Estes, por sua vez, são compostos de um eixo principal, denominado de engaço ou raquis, e dos engaços laterais e pedicelos. No interior das bagas podem ser encontradas no máximo 4 sementes. Alguns cultivares de videira não possuem sementes. E que época maravilhosa é essa? A da vindima, onde nós colhemos as uvas e fabricamos o fruto da videira. Podemos nos deliciar com o suco e podemos nos deliciar com os frutos. No Antigo Testamento, a videira indicava o povo de Israel. O profeta Isaías nos lembra que Deus diz que ele plantou uma videira nas encostas da Palestina e era o seu povo. Mas a videira não correspondeu ao que Deus esperava. Em vez de uvas boas, deu um fruto azedo. Porém, Jesus, ele vem aqui nos dar um novo início. Ao enviar o Filho ao mundo, Jesus, Deus faz surgir uma nova comunidade, que agora pode sim produzir frutos, não por si mesmo, por seus méritos, mas por causa do amor de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, o vinhateiro, todo ramo que está em mim, que não der fruto, ele corta, ele limpa, para que produza mais ainda. Para Lutero, essa fala de Jesus se dá num momento crucial da sua vida, um momento de muito sofrimento, quando ele termina de jantar com seus discípulos, se dirige ao Getsemane para orar. Jesus aqui fala do sofrimento, mas também fala do consolo, fala dos maus tratos, da perseguição, mas também fala da nossa vida, daquilo que nós vamos passar. E o novo ser em Cristo precisa olhar para forças, segundo Tillich, que alienam a existência. O trabalho do vinhateiro, do agricultor, ele é um trabalho cuidadoso.
ele se dedica à videira. E aí Jesus nos lembra que a tribulação e o sofrimento não acontecem sem o conhecimento de Deus, porque se Jesus é esse caule, esse tronco principal, ele conhece nossos sofrimentos. E ele vem nos lembrar que é o saber-se parte, saber-se integrante dessa videira que vai possibilitar o nosso bem-estar. Isso requer a arte de acreditar, de crer, de estar certo de que aquilo que nos magoa, aborrece, que prejudica, serve para o bem. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Lutero afirma que se a videira fosse capaz de falar, ela diria, pare de cortar. Ela diria, tire esse estrume fétido de perto de mim, um estrume que nem a estrebaria suporta. Mas o vinhateiro diz, eu faço para o teu bem, para que novos galhos surjam, produzam frutos, eu te emporcalho de esterco, para que seu suco seja doce. É assim que Jesus encara a dor. Que cada um de nós possa aprender que, quando perseguido, tentado, posto em sofrimento, diz Lutero, posto diante do diabo e da morte, não é outra coisa senão a mão de Deus fertilizando a vida da pessoa cristã. É Jesus dizendo, vocês galhos possuem más intenções, eu mesmo cultivarei. Prepararei vocês para o corte, a fim de que produzam bons frutos. Todo agricultor sabe que cortar, podar, traz algo mais viçoso. E essa é a radicalidade da fé. Sofrimentos impostos são muito graves, mas eles servem para uma promoção da vida cristã, para o conhecimento pleno e forte da palavra, para uma esperança. Lutero refere-se ao papado, que perseguiu o próprio evangelho, e ele diz, se nossos adversários fossem sábios e estivessem dispostos a ouvir, e pudessem aceitar nosso conselho quando dizemos não façam assim, caros senhores, dessa maneira vocês não vão apagar o fogo, apenas estarão soprando nas chamas e fazendo com que as cinzas voem para os seus olhos. Assim estariam agindo de modo sábio. Porém não quiseram olhar, ficaram com raiva, a raiva cega. Estavam determinados a abafar a verdade, eles nada mais fizeram do que promover e impelir para que nós nos apeguemos ainda mais à palavra e à oração. E vamos olhar para a nossa vida, querida comunidade. Quantas foram as situações nas quais fomos ouvidos? Achamos melhor dar o troco e nada mais fizemos do que soprar cinzas nos nossos próprios olhos. Quando se refere aos nobres e burgueses que queriam atrapalhar o trabalho dos pregadores, Lutero diz, caros senhores, continuem nessa direção. Os meios pelos quais vocês pretendem destruir o nosso trabalho vão promovê-lo ainda mais. Portanto, qualquer situação hostil deve ser encarada como uma passada de esterco, fétido, que aduba, que dá vida, que possibilita para a videira a produção de frutos. Cuidemos. Os vinhateiros não somos nós. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus o corta. Aqui afirma Lutero e Jesus também revela que existem falsos e aparentes cristãos e que a vinha é composta por vários tipos de ramos. Os selvagens, os parasitas, os ilegítimos e os legítimos. Os que produzem e os que não produzem. Os que sugam a seiva. Isso da estrutura da videira para uma suposta vida de fé. Estão ali para uma suposta vida de fé. Por isso ele diz, meu pai, quando ele enxerga esse tipo de ramo que não tem serventia, ele joga fora, para que os outros não sofram. O desejo de Deus é que ninguém pereça, que todos tenham vida. E Jesus também lembra aqui que ao sermos parte da videira, nós devemos assumir o nosso lugar. Quando eu sou parte de uma comunidade de fé, eu preciso assumir o meu lugar. Essa videira é um sistema, e como sistema, se um está bem, todos estão bem. Paulo diz que a igreja de Jesus Cristo é como um corpo, onde ele é a cabeça. E se um membro sofre, todos sofrem. Cristo é o dono da videira. E não devemos buscar um espírito de cismas e de falsidade cristã, de fachada espiritual. Pois assim permitiremos que a seiva podre circule na videira e todo o sistema estará prejudicado. Lutero diz que os cristãos e as cristãs não devem ser preguiçosos,
precisam se dar conta do seu lugar, fazer parte e deixar-se conduzir pelo Senhor da videira. Cristãos e cristãs não podem se arrogar o direito de distinguir, de julgar, de separar, de jogar fora. Eis o pecado que expulsou Adão e Eva do paraíso. Aqui Jesus nos convida para um exercício de paciência. No tempo certo, na hora certa, Deus agirá. Lutero fala de uma carroça que está carregada e que precisa passar por um mar de lamas, um lamaçal. Ela vai, passa, pensando assim, será que vou dar conta dessa lama toda? Mas ela sai da lama, embora o barro esteja grudado em grande quantidade das suas rodas. Por isso, em alemão, tem uma expressão que diz, ele gruda como barro na roda. Era um provérbio para falar daquelas pessoas que se intrometem em tudo e querem ser as mais importantes e melhores, embora não saibam fazer mais do que atrapalhar. Os cristãos falsos, eles se grudam, afirma Lutero. Jesus nos convida a confiar de que Deus é maior que tudo, que Deus é maior que o barro que gruda, que Deus é maior do que os ramos, que aparentemente são viçosos, mas não produzem, que Deus é maior do que todo o sofrimento. Lembremos da estrutura da videira. Um caule principal e ramificações. O caule é Jesus. Nos tempos que estamos vivendo, um grande consolo de Deus é acolher. Ele é melhor do que nossos interesses, que nossos jogos de poder. Ele é maior do que nossas fragilidades. Ele sabe lidar com o Judas que o traiu e ele sabe lidar com o Pedro que o negou. É assim, dessa forma, que Deus vai trabalhar a tua vida, para que sejamos cristãos e cristãs conscientes do nosso chamado. Busquemos a Deus para não definharmos, para que possamos ter um sentido na vida que vem da força, da graça, da fé. Essa palavra é consolo, é vocação, é gratidão. Vocês já estão limpos pela palavra, afirma Jesus. Aqui Jesus antecipa, nos dá um remédio que cura o sofrimento. Não é pelo sofrimento nosso que recebemos o perdão, mas pelo sofrimento de Cristo. Não é pela barganha ou pelo que fazemos que recebemos o perdão, mas é por estarmos unidos e unidas em Cristo. Por isso, o que nos torna puros é o sofrimento de Jesus e não nossas ações. Paul Tillich diz que essa é uma das veias centrais da fé cristã, a imitatio Christi. Não é copiar a vida de Jesus, e sim desvelar o nosso ser, sendo uma nova criatura. E isso é muito difícil. Até Nicodemos, um seguidor de Jesus, não entendeu direito esse chamado para nascer de novo. Por isso Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto se não permanecer unido à videira? Todas nós devemos reivindicar estar em Cristo. Precisamos ter muito cuidado nesse sentido. Lutero diz, deixem que os outros gritem. O testemunho deles não vai prevalecer. Permanecer em Cristo na videira exige esforço e também perigo. É uma escolha, é uma exigência. Pedro diz, a quem vamos seguir se tu tens palavras de vida eterna? E assim, sem Cristo, o galho seca e não produz. Quem está em Cristo, diz Lutero, suporta homicidas e mentirosos e deve ser forte, deve resistir, deve defender-se e impedir que seja arrancado. Não se deixe enganar por frutos falsos e bonitos que ostentam aqueles que perseguem o Evangelho. E os frutos. Todo agricultor quer que sejam doces. Que desafio viver o batismo, pois como seres humanos ainda temos a realidade do pecado entre nós. Permanecer na fé significa permanecer no amor. A comunidade cristã é reconhecida no mundo pela vivência do amor. Onde há amor, ali se vê Deus. Onde está o amor, Deus está, porque Deus é amor. Uma comunidade unida, ela respeita as diferenças, as individualidades de cada um. E ela é uma videira forte, vigorosa, ela produz frutos de justiça, respeito, tolerância, compreensão, companheirismo. Por quê?
porque nós somos dependentes uns dos outros e umas das outras. E à medida que amamos, glorificamos a Deus e somos verdadeiros ramos. O biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, ele criou um modelo científico explicativo do comportamento dos organismos vivos que se chama Teoria Geral dos Sistemas. O professor André Araújo diz que essa descoberta não é recente, e claro que não é. Jesus nos trouxe essa teoria e essa prática no exemplo da videira. Há muito tempo, diz Bertalanffy, os únicos instrumentos úteis eram os velhos preceitos de Descartes: dividir, examinar problemas por parcelas, começar pelas mais simples até as maiores e mais complexas. E essa abordagem, que é conhecida como clássica ou cartesiana, ela por muito tempo dominou os estudos nas universidades. E a gente sabe hoje, né, como é bom ter um médico que nos olha de modo integral e que não nos vê em caixinhas. Pressupostos da videira: o sistema interage e as partes são interdependentes. O desempenho do sistema depende desse relacionamento e não mais apenas do desempenho de uma parte isolada. Eventos e dificuldades fazem parte do todo. Não adianta buscar culpados. Não há controle de tudo e de todos, porque o sistema é algo bem maior. O sistema possui um campo não palpável, afirma Bertalanffy, não físico. A importância da fé como certeza das coisas que não se veem e se espera. Os integrantes do sistema interagem entre si para atingir objetivos. Nossa, Jesus nos revela, pela graça da fé, esse movimento, interagir com seres humanos para alcançar objetivos. Isso é urgente para a vida. O todo é superior à soma das partes e tem características próprias. As partes integrantes de um sistema são interdependentes. O vírus nos mostra isso. Se uma pessoa quebra o ciclo, apenas uma, do cuidado, todas sofrem. Um pensamento de Lutero: fé e amor perfazem a vida do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das outras. Através da fé, aceitamos o que Deus faz por nós e através do amor, beneficiamos as outras pessoas. Seja você também este galho, unido à videira que é Jesus. Amém. Convido a um momento de oração. Oremos. Amado Deus, graças te damos por este encontro contigo, encontro no qual tu nos lembras da nossa origem, e a nossa origem vem de ti. Que nós não esqueçamos disso, que nós somos parte, que nós somos importantes, que tu cuidas de nós, que os sofrimentos pelos quais nós passamos, eles nos aproximam de ti, das demais pessoas, e nos colocam em igualdade, em equidade. Oramos, Senhor, por essa fé que acolhe não somente as conquistas, mas essa fé que acolhe e olha para os sofrimentos como uma oportunidade de produção de frutos, frutos de amor, de misericórdia. Obrigada, Senhor, porque Jesus nos traz esse convite e nos é um modelo, um exemplo. E esse modelo a ser seguido não é apenas uma imitação superficial, mas é algo que brota de dentro, um novo nascimento. Senhor, em tuas mãos entregamos as pessoas que sofrem e choram. Elas são, sim, conosco, parte dessa grande videira. E tu estás ali com tuas mãos a zelar, a cuidar, e também nos chamas para que nós sejamos uma rede de apoio bem importante. Em tuas mãos entregamos os inúmeros galhos que estão por aí e que não têm uma conexão contigo. Produza, Senhor, a graça da fé em muitos corações. Dê para todas as pessoas a consciência de que elas são importantes e que sua participação na videira é essencial. Nos dê um final de semana carregado por gratidão, carregado por uma reflexão sobre o sofrer, o amor, o viver na fé.
E tudo o que temos em nosso coração nós entregamos na oração que Jesus ensinou quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos meditar numa canção que será trazida pelo grupo de louvor aqui da comunidade? Vamos receber a bênção de Deus, bênção para a caminhada, bênção para o pertencimento à videira verdadeira que é Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, a sua face, que Ele nos dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo a você, ramo unido à videira. Até o nosso próximo encontro, palavra de esperança. Fique na paz do Senhor. Amém.